que o pessoal pergunta, mas entrar com falência ou com recuperação, o que significa cada uma delas? Né? Na verdade, o remédio deve ser aplicado a partir do tamanho do machucado. Eu vou usar aqui um termo levado para a medicina. Dependendo da situação da sociedade empresária, se já não há mais possibilidade dela conseguir se reerguer, muitas vezes o melhor caminho é pedir a sua falência, vender todos os seus bens, pagar os credores do que for possível e, de certa forma, se reabilitar para voltar ao mercado de outra maneira. E essa é exatamente a cultura, por exemplo, do direito americano. Nos Estados Unidos não se fala em sucesso eterno. Se a pessoa faliu, ela não é eternamente falida, ela pode voltar e empreender novamente, mas muitas vezes é necessário fechar aquele capítulo para depois reabrir uma nova história aí numa outra oportunidade empresarial. E também existe aquela empresa que está com um problema naquele momento, um problema patrimonial ou econômico, que ela necessita de um ambiente adequado e de uma situação adequada para negociar com seus credores. E para essa situação existe a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Bom, e a recuperação judicial, ela, na verdade, ela contém uma série de atos que vão reunir aqueles credores que se submetem à recuperação para que haja ali a apresentação de um plano de recuperação pelo devedor e que estes credores vão avaliar se esse plano é viável de ser executado dentro de um período de supervisão, né? Então, assim, nós não vamos entrar aqui em detalhes aprofundados, mas o que eu quero demonstrar é que a lei tem um procedimento que traz um mecanismo para que esse devedor encontre um ambiente adequado, seja com suspensão de atos de apreensão dos seus bens, com penhoras e vendas desses bens, né? E, além disso, ele conseguiria adequar as suas dívidas a um patamar que é possível o cumprimento das obrigações. Ou seja, é melhor receber menos do que ficar sem receber nada, né, ao olhar do credor. E, ao olhar do devedor, seria melhor ele dar um passo atrás, né, para se reestruturar, pagar as dívidas dentro do possível e até mesmo assegurar a continuidade da geração de empregos, do pagamento dos impostos, né, aos entes tributários, aí, município, Estado e União. Tudo isso faz parte dessa função social da propriedade e é por isso que também existe o que nós chamamos de princípio da preservação da empresa, em que devem ser adotadas as medidas necessárias para que essas empresas possam continuar o seu caminho, né, e superar aí essa dificuldade financeira. Eu trouxe para vocês uma pequena apresentação, que não é aqui a minha pretensão falarmos sobre todos os assuntos, mas para quem nunca teve aí um contato com a falência, com a recuperação judicial, eu trouxe aqui alguns quadros, inclusive, que estão aí nas obras, né, na obra que vocês vão ter acesso aí, e também eu criei apenas um slide para falarmos das principais mudanças na lei de falência e recuperação judicial. Se vocês puderem, por favor, já colocar o primeiro slide, eu não sei se vocês é que passam aí do estúdio ou eu que faço... não, é porque já está compartilhado, perdão. Vamos lá. Então, aqui seria uma imagem ali, um panorâmica, né, do procedimento da recuperação judicial, e, na verdade, ele existe exatamente a pedido do próprio devedor, né, e há também, a partir da distribuição, né, existem alguns requisitos que devem ser cumpridos, e
esses requisitos podem, inclusive, ser verificados pelo juízo. Essa é uma das novidades aí da Lei 14.112, que é a constatação prévia, que é um procedimento que o juiz pode verificar se aqueles requisitos que foram apresentados pelo devedor, de fato, estão presentes, né? E se houver o deferimento, vai haver uma suspensão dos processos contra o devedor, e isso vai permitir que o devedor consiga, com calma, estruturar um plano para apresentar aos seus credores, né, para que ele consiga cumprir essas obrigações. E aí, nesse meio tempo... Professor Marcelo, oi. A sua tela não tá exibindo toda. Não, ela então está só na primeira tela, mas se você me permitisse, até porque a dinâmica das palestras é bem um diálogo mesmo. Não, perfeito. Então, vamos interromper aqui. Problema algum. A gente fica junto, eu fico pertinho de você, não te perco de vista. Te agradeço. Não, tranquilo. Eu apenas tentei dar essa imagem, mas não tem problema nenhum. Está congelando na primeira tela e não vai comprometer a sua brilhante exposição, e eu te acompanho conforme o seu roteiro. Nós estamos com a interação ao vivo dos nossos pupilos, dos nossos alunos. Sim. E o que eu vejo que é bastante interessante, assim, que impulsiona muito o nosso caminhar, é quando nós levamos de presente conhecimento, né, para os nossos alunos, e eles reconhecem em gratidão, né, em abraço virtual afetuoso, mesmo com distanciamento. Eu agradeço imensamente os elogios que nós recebemos. Tem uma comunidade acadêmica muito intensa envolvida na semana de curso, que proporcionou essa oportunidade. E quando vocês falam que estão maratonando, alunos, inclusive do curso de enfermagem, que estão acompanhando a nossa transmissão ao vivo, nós ficamos extremamente agradecidos. Vocês não conseguem observar, mas atrás de mim tem uma comunidade acadêmica incrível que está torcendo pelo seu sucesso. Eu serei incansável também de te aplaudir, porque a nossa função, nós nos realizamos, meu aluno, em você. E ao lado do professor Marcelo, agora nós vamos tratar da constatação prévia da recuperação e da falência. Então, ele estava dizendo para a gente, Tiago, se puder dividir a minha tela com o professor Marcelo, estava comentando em relação à constatação prévia, meus alunos, é aquele momento que realmente verifica se aquela empresa está funcionando ou não, não é, Marcelo? Não precisa nem notificar e nem citar o devedor, que o devedor é considerado na falência ou empresário ou sociedade empresária. Porque alguns oportunistas, porque nós temos devedores e devedores, pessoas que realmente precisam da recuperação e falência e outros que aproveitam essa oportunidade. Então, o magistrado, ele pode, inclusive, verificar se essa empresa está funcionando, e aí eu vou passar a palavra para o professor Marcelo falar para vocês as consequências, que é um ato muito danoso. E vem a constatação prévia de uma prática jurídica de alguns magistrados que já utilizavam, inclusive o professor Daniel Carmo, que foi um dos juristas que acompanhou a reforma da recuperação e falência, ele, por exemplo, era um que já trabalhava com a constatação prévia, não é, Marcelo? Sem dúvida. Então, assim, retomando e agradecendo aí o redirecionamento do caminho, acho que foi muito oportuno, essa constatação prévia, que é uma das novidades, na verdade, ela já não é tão novidade no direito paulista, né? Os juízes das varas empresariais de São Paulo já adotavam a constatação prévia, porque eles verificavam que muitas vezes a empresa queria apenas reduzir os débitos, mas sem dar o retorno da continuidade da atividade econômica, que ia manter os empregos, que iria manter ali os fornecedores que dependiam também, né, daquela empresa. Então, os juízes de São Paulo começaram a perceber que muitas vezes a recuperação era apenas uma manobra para reduzir o tamanho do débito e a empresa já não contribuía com mais nada para a sociedade. Então, começaram a implementar, depois o próprio Conselho Nacional de Justiça soltou resoluções que já davam ali a possibilidade de adotar a constatação para fazer essa verificação antes de dar o despacho que aceitava, que deferia o processamento da recuperação, e isso certamente contribuiu muito com perdas de tempo e com
como a Rose falou, oportunidades para pessoas inescrupulosas se aproveitarem desse momento, até mesmo para cometer outras fraudes e evitar aí que os credores recebessem os seus valores, né? Então, a constatação é uma das novidades importantes, né, sobre a recuperação, mas, assim, soltando apenas um contexto geral, a recuperação vai dar a oportunidade dos credores negociarem com o devedor vai apresentar um plano, que pode haver uma contestação a isso, e depois vai haver uma votação em que os credores vão decidir se aquele plano está aprovado, ou seja, se eles concordaram com aquelas condições para mudar a situação da empresa e permitir que ela retorne ao mercado, né? Então, em linhas gerais, é isso que é a recuperação judicial. E ela tem uma série de regras, né, de meios de recuperação, ela tem uma série de medidas que vão ser tomadas para também preservar a atuação dessa empresa durante o período em que se delibera esse plano de recuperação judicial. Então, o processo ficaria ali, as execuções contra essa empresa. O que é execução para quem aí não é da área do direito? É o procedimento que a pessoa toma bens da sociedade para receber o dinheiro. Ela vende os bens através do procedimento de arrebatação e consegue receber aquele dinheiro que a sociedade está devendo. Então, a recuperação vai dar um certo conforto durante o período para que ele possa apresentar esse plano, negociar com esses credores. Essa é até uma outra novidade legal aí da lei, que é a própria mediação em sede da recuperação judicial, né, que você pode fazer uma mediação pré-processual para já tentar um acordo com os credores naquela mediação, né? E isso é também uma novidade muito importante aí no procedimento de recuperação. Uma coisa, eu estou vendo aqui a participação, agradecendo novamente, muita gente perguntando de mitos e verdades, né, sobre a declaração. Na verdade, o que se fala sempre é que a declaração é como se fosse uma morte do devedor. E eu acho que hoje, com as mudanças legislativas, a gente tem que admitir que, na verdade, a falência pode ser a oportunidade de um recomeço, até mais rápido, né? Então, eu hoje enxergo essas mudanças como algo positivo aqui. Temos ainda muitas perguntas, depois nós vamos fazer um bate-bola, né, Rosa? Eu vou apenas... No final, a gente vai ter essa participação direta dos nossos alunos. Exatamente. Perfeito. E quando a gente fala dos meios de pacificação dos conflitos de interesses, né, para aqueles que não são da nossa área jurídica, seria a negociação, a conciliação, a mediação ou mesmo a arbitragem. Então, nós tivemos lá no nosso Código de Processo Civil todo esse tecnicismo, porque não precisa, meu pupilo, ser da área jurídica para saber que o Poder Judiciário ele está sobrecarregado de ações judiciais. Então, quando veio esse tecnicismo de resolver através dos meios de pacificação de conflitos de interesse, lá na reforma do Código de Processo Civil, isso foi muito inovador para a nossa área jurídica, e que bom que veio, né? A lide, pretensão resistida, o conflito de interesses, isso é muito temeroso. Um acordo, quando as partes conseguem chegar nesse meio termo, vale dizer que ali aquela empresa, esse agente econômico, ele consegue gerar mobilidade ali da sua atividade, então ele não vai encerrar as suas atividades, às vezes ele vai fechar as portas, ou mesmo em recuperação ele não vai falir, ou ele em processo de falência, ele não vai à ruína, né? Então tem vários aspectos que têm que ser realmente observados. E a reforma da recuperação e falência, como bem disse o professor Marcelo, ela traz esse tecnicismo. Então, o que vem agora para a prática empresarial, os meios de pacificação de conflito de interesse. Então, tem a conciliação e mediação prévia, e depois em qualquer fase processual, né, Marcelo? Inclusive na fase recursal. E isso é excelente, porque quando nós falamos, olha, o princípio da preservação da empresa, como que nós vamos preservar essa empresa? Não é o princípio da preservação do devedor, e sim desse agente econômico, preservar essa empresa, essa fonte produtora. É esse o grande legado mesmo da lei, né? E sempre foi, mas nunca teve tanta eficiência. Então, agora, o que busca é eficiência, inclusive a celeridade dos atos processuais e a efetividade, que até então
ficava um pouco lenta. Nós recebemos até uma pergunta, Marcelo, quando você falou que veio ali um pouco dos primórdios, apesar que quando a gente fala do decreto e da concordata, meu amigo, eu estou justamente nessa página, eu não posso negar também. Mas tem um pupilo nosso, um aluno nosso que pergunta um pouco dessa diferença, assim, da falência e da concordata. Eu acho que a gente pode começar nessa linha do tempo. O que você acha? Claro. A falência e a concordata eram institutos previstos aí no decreto 7661. Né? A falência era justamente para colocar fim àquela atividade econômica através da venda desses bens e pagamento dos credores, e também imposição das penalidades ao administrador do falido, etc., que cometesse algum crime falimentar, por exemplo. A concordata, na verdade, ela tinha uma acepção de tentar evitar a falência. E a concordata, ela tinha duas maneiras de aparecer, que seria a concordata preventiva e a concordata suspensiva. A concordata preventiva seria aquela providência do próprio devedor para oferecer, de certa forma, condições de permanecer funcionando, né? Mas a concordata ela não tinha mecanismos assim tão fáceis de atingir. Os requisitos da concordata eram extremamente rígidos e difíceis, né? Porque a lei foi feita mais ao interesse dos credores do que do devedor. Então, praticamente 98% das concordatas se transformavam em falência depois, tá? Então, ele não era um instituto eficaz. E a concordata suspensiva, ela já era, muitos chamavam ela de favor legal, né? O devedor, quando ele tinha falência decretada, ele tinha a oportunidade de entrar com a concordata suspensiva para tentar ainda salvar alguma coisa. E, mais uma vez, esbarrava na dificuldade dos requisitos para conseguir pedir essa recuperação ou para ter ela reconhecida. Então, a maioria das vezes, as concordatas eram levadas à falência. Então, até por essa pecha que foi dada à concordata, é que a nova lei, que é a 11.101, ela fez desaparecer o Instituto Concordata e fez surgir a recuperação judicial, que já tem um outro viés, que ela é feita no interesse de preservar a atividade econômica, que é bem diferente lá da concordata. Exatamente. Okay. E eu gostaria, se você concordasse, já que nós estamos justamente nessa pauta, de destacar também a importância agora, o protagonismo que o administrador judicial ele ganhou com a reforma da recuperação e falência. Alguns doutrinadores até tratam da teoria transversal, né, da função do administrador judicial. Ele tem que participar de todas as fases do processo, inclusive desse tecnicismo da conciliação e da mediação, e ele tem prazos, e ele pode ser, inclusive, destituído. Então, dê um pouco esse panorama geral para os nossos alunos, Marcelo. Claro, e até usando um pouquinho o gancho, né, de falar um pouquinho de antes e de depois. Antes nós tínhamos a figura do síndico, que na verdade era escolhido entre os maiores credores. E o sujeito muitas vezes nem tinha muito interesse em conduzir, né, a falência, e isso gerava também essa morosidade no processo de falência. Hoje nós temos a figura do administrador judicial, que já é equiparado a um auxiliar do juízo, assim como é o perito, como é o intérprete, entre outros. O administrador ele é nomeado pelo juiz e ele é nomeado a partir de uma preferência por administradores, economistas, contadores e advogados, né? Você também pode ter uma equipe multidisciplinar atuando para auxiliar aí a gestão dessa recuperação ou até da falência, tá? O administrador ele vai se aplicar aos dois. E o papel do administrador ele é essencial no andamento da falência e da recuperação. E com essa reforma, a gente já pega o gancho aqui, né, Rose? Com essa reforma, foram impostas novas obrigações aos administradores, né? E algumas até já têm sido, aí, de certa forma, fonte de preocupações. Então, o administrador ele tem prazos aí para emitir determinadas situações. Então, hoje, na falência, ele tem que emitir um plano para liquidação dos ativos, que tem que ser em 180 dias. Ele tem que vender os ativos em 180 dias. Então, há uma arrecadação, e dessa arrecadação tem que haver uma venda dentro desse prazo, e justamente para que a falência seja rápida e aquela pessoa não fique ali eternamente naquele procedimento. Então, o administrador ele fiscaliza,
ele verifica se o plano está sendo cumprido, ele lida com os próprios credores que se habilitam quando eles não foram mencionados, eles podem se habilitar no processo, então o administrador vai ter que lidar com aqueles credores, muitas vezes até questionar situações envolvendo a própria relação do credor com aquele devedor em crise, né? A gente vê casos até de simulações, né, que são criados devedores para talvez um retorno do dinheiro àquele, né? São criados credores para o retorno do dinheiro ao devedor. Então, tem muita coisa aí que poderia ser explorada, mas, sem dúvida alguma, o administrador ele tem um papel essencial na administração. E muitos, quando eles verificam esse nome, administrador judicial, o pessoal acha que o administrador é nomeado para administrar aquela empresa, e a gente precisa desfazer esse equívoco. O administrador ele é nomeado para gerir a recuperação judicial. Então, muitas vezes, até o devedor, que é o empresário, ele pode até ser afastado da atividade, mas o administrador judicial, o objetivo dele é gerir a recuperação ou gerir a falência. Então, ele não assume a gestão da empresa, tá? Ele fiscaliza a empresa, ele tem uma função fiscalizatória. Ok? Aproveitando e ressaltando a importância da sua participação ao vivo aqui ao meu lado, desse lado, isso, porque ao contrário aqui, olha, desse lado nós temos o QR Code na nossa tela, basta você apontar a câmera do seu celular, enviar o seu questionamento e participar ao vivo. Nós vamos agora abrir os debates para os nossos pupilos, inclusive não somente os questionamentos, né, os elogios, de onde você está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, alegra muito e impulsiona o nosso caminhar a querer fazer sempre mais para vocês, né? O seu sucesso é o nosso sucesso. Ana Luísa, ela está acompanhando, Ana Luísa Xavier da Silva, agradecendo e acompanhando todas as palestras, que bom. Pirassununga está pertinho da gente. Silvana, que alegria te reencontrar, parabéns, viu? Ela é do curso de pedagogia, eu me lembro de você em outras palestras, muito feliz em te reencontrar. E agradecendo a Thaís Andrade, marcando presença também aqui pertinho. Ela fala de Várzea Grande, lá de Mato Grosso. Um grande abraço para você. Caloura do direito. Olha, Marcelo, uma caloura do direito, nós temos, de repente, uma chance de despertar uma caloura do direito para vir para a nossa área empresarial. Eu espero que você esteja gostando bastante. Antônia Paula de Andrade, de Fortaleza. Gosto muito de Fortaleza, um abraço para todos vocês. E ela é do curso de enfermagem. E é interessante que ela está maratonando, assistindo todas as palestras. E eu vou aproveitar o nosso curso da área de saúde da Antônia, que faz o curso de enfermagem, porque nós tivemos, nesse período de pandemia, algumas atividades que foram consideradas atividades essenciais. Então, quando nós estamos tratando, né, eu e Marcelo da empresa em crise, outras empresas, elas não estiveram em crise, né, Marcelo? Elas tiveram ali essa movimentação, inclusive elas estiveram em alta temporada. Outras que elas não puderam funcionar nesse momento de pandemia, principalmente naquela primeira fase, que foi a fase do isolamento social. Agora nós estamos na fase de distanciamento social e aos poucos voltando ao nosso novo normal. Mas naquela fase do isolamento social, muitas empresas não conseguiram operar. E aí o caixa dessa empresa, 20 ou 25 dias, sem nenhuma entrada, sem ter esse ativo, ali às vezes realmente ela fica com saldo devedor e ela não consegue suportar, não é? Então, se não tiver atividade econômica organizada para funcionar home office, nós nos reinventamos como consumidores, né? Começamos a comprar, inclusive fazer supermercado, feira, tudo de forma remota. Então, as empresas também, elas aderiram a esse perfil do novo consumidor, senão ela não conseguiu superar essa crise. Então, a Antônia, que está acompanhando do curso de enfermagem, eu fico muito feliz, porque na área de saúde foi muito potencializado, porque os serviços essenciais, eles não pararam, né? Eles continuaram funcionando. Andréia de Luz, de Cuiabá, ela está gostando muito das palestras, elogiando que está muito proveitosa.
E agora ela faz um destaque, Marcelo, que esse eu vou ter que ler exatamente do jeito que ela falou, para gerar os créditos que vai fazer nosso time de produção ficar muito feliz. Obrigada a todos que estão envolvidos na organização desse evento. Eu fico aplaudindo de pé, viu, Andréia? Porque é um time incrível, brilhante, incansável em levar o melhor conteúdo para vocês, né? Na transmissão ao vivo. A Alexia está aqui pertinho da gente, lá de Guarapari, falando, olha, fala super importante no contexto que estamos vivendo, não é, Marcelo? Está gostando muito de maratonar nossa semana de curso. E nós temos uma pergunta da Rafaela. A Rafaela, ela está acompanhando a nossa transmissão lá de Taboão da Serra. Ela pergunta se vale investir em um novo negócio no meio dessa crise, no meio dessa pandemia. Eu quero muito ouvir seu parecer, Marcelo. Eu tenho um entendimento também. Vamos ver se nós estamos sintonizados. E olha, meus pupilos, na nossa área jurídica é muito dinâmico. Mas, Marcelo, nós temos muita afinidade, assim, é um amigo irmão, mas se a gente discordar, assim, não é? Tem corrente majoritária, minoritário, pensa diferente. É essa a beleza da nossa área jurídica. Então, eu quero ouvir primeiro o professor Marcelo, quem sabe nós estamos harmonizados em relação a esse entendimento. O que você acha, Marcelo? Vale a pena investir num novo negócio, um novo empreendimento, mesmo nesse momento de crise? Veja bem, Rose, apesar do cenário nem sempre estar favorável, eu tenho uma linha de visão de que toda crise gera oportunidades, né? E até isso diz muito sobre a disciplina que nós estamos aqui falando. Toda crise gera oportunidades, inclusive de substituição de agentes econômicos. Muitas vezes aquele agente econômico que vai à falência ou que não dá conta de continuar e fecha as portas, talvez por falta de gestão, falta de tecnologia, falta de visão da forma mais adequada de fazer, e isso está gerando a oportunidade de entrar em novos agentes econômicos no lugar dessas pessoas. O que eu sempre alerto, e falo também com meus clientes e com pessoas que me consultam, é que você deve, primeiro, fazer aquele negócio, fazer de uma maneira que você realmente consiga gerir por conhecer aquele nicho de negócio. Então, assim, eu sou muito a favor de novos negócios, acho que há uma tendência cada vez maior à flexibilização de relações jurídicas trabalhistas, né? E isso vai levar também, né, a um possível incentivo a essa atividade empreendedora. Só que a pessoa tem que fazer o que ela sabe fazer, ela tem que gerir algo que ela conhece. O que me preocupa, às vezes, são pessoas que muitas vezes tomam essa decisão, mas não têm conhecimento sobre aquilo que eles vão lidar. E aí há o risco dessas pessoas se perderem e talvez até desistirem de empreender, né? Sabemos que a legislação brasileira tem muitos desafios para o empreendedor, né? A carga tributária, a questão trabalhista, mas eu continuo achando que vale a pena empreender, porque através da atividade econômica feita da maneira como você pensa que deve ser realizada, eu tenho certeza que isso vai melhorar o mercado, vai te dar mais receitas, né? Claro que o objetivo não pode ser principal só o dinheiro, mas ele vai te conferir mais receitas do que se você fosse um trabalhador autônomo. Um trabalhador em CLT, até porque os encargos são muito caros, as empresas nem sempre podem pagar o valor alto de salários, até porque ela praticamente tem que pagar o dobro para pagar também o FGTS, né, as contribuições sociais, entre outras, e isso torna para mim a relação meramente CLT uma coisa que está já em modificação. Então, quem aprender como empreender vai sair na frente nessa caminhada aí profissional. Não sei se é o que você pensa. Eu gostei muito das suas considerações, eu não tenho nenhum voto divergente, ao contrário, eu vou somar com a sua fala. O perfil do brasileiro é um perfil muito otimista, não é? Nós somos calorosos, eu falo assim, que eu sou do abraço, né?
Então, na pandemia é difícil assim, aproximar e não poder abraçar, né? Eu sou do abraço. Nós somos muito calorosos. Nós pensamos, por exemplo, em planejamento sucessório, não é cultural você pensar, olha, mas e se um dia eu deixar de existir, se a única certeza que a gente tem na vida é que um dia nós vamos morrer, então a gente não prepara esse momento, esse ciclo, né? Então a gente tem dificuldade em lidar com algumas temáticas porque a gente tem realmente um perfil muito otimista, inovador, de superação, de gerar janela de oportunidades. E o empresário, o sócio da sociedade empresária, ele é exatamente assim. Ele é incansável. Anotem no cantinho, no cadernão de vocês, para vocês depois pesquisarem lá no YouTube, a história do Soichiro Honda. Ele é o fundador da Honda. Eu acho que vai ilustrar bastante esse contexto, mas, Marcelo, nós estamos conversando. Não vou dar muito spoiler, senão vou contar realmente o finalzinho da história, mas vocês vão gostar. Então, quando nós falamos desse perfil do empreendedor, nós precisamos de um negócio jurídico bem estruturado. Então, precisa de um planejamento estratégico e nem sempre tem todos esses atos de gestão. Se você não tem esses atos de gestão, é interessante pensar na modelagem. A Rafaela, lá de Taboão da Serra, que perguntou para a gente. Pensar nesse tipo de modelagem em um sócio que vai complementar justamente essa fase. Então, tem tipos de sociedade que você pode ter alguém com esse perfil que vai somar nessa trajetória dessa nova empresa, né? Desse novo agente econômico. Esse é um ponto. O segundo ponto é tomar muito cuidado com aquele segmento que ele está muito aquecido, mas que você realmente não domina daquele assunto, que é exatamente esse ressalto assim, que o professor Marcelo fez para a gente. Porque quando não domina o tecnicismo ou está com muita escassez, se a gente tem muita oferta no mercado, o que acontece? A concorrência fica muito grande e, ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem consumir. Vocês lembram um tempo atrás, aquelas lojas de 99? Você lembra, Marcelo? Um tempo atrás, aquelas lojas de 99, abriu uma loja, todo mundo achou fantástico, abriu outra, e aí depois, realmente, a concorrência foi muito grande. Tantos outros produtos, né? Nós passamos por isso. Então, tomar cuidado para vir realmente um segmento com uma especialidade. Eu vejo que esse é um ponto... dar uma sugestão, né? Desculpe interrompê-la, porque está nesse contexto. É sempre importante fazer uma pesquisa de mercado antes de abrir um negócio, até para saber se há espaço para esse negócio, né, naquela comunidade ou naquele local. Muitos se aventuram, às vezes, indo por modismo, etc., e isso gera uma frustração, porque, às vezes, há um investimento grande e não há o retorno esperado, né? Então, a questão da pesquisa de mercado é essencial, né? Como você disse. Com essa pesquisa, você vai entrar, inclusive, naquela teoria da administração. Alô, administradores que estão aí conosco. É a teoria do oceano, né? Se eu não me engano, eles falam oceano azul. Você tem que procurar situações também que não existe grande oferta para que você possa se destacar. Então, aqueles que chegam nessa situação ou encontram essas oportunidades se dão muito bem no início, mas depois a turma toda vê que um está se dando bem, vem todo mundo e monta para entrar na concorrência daquele negócio. Então, esses aspectos, a pesquisa de mercado ajuda muito a evitar esses erros, né? Eu já atendi empresários aqui, assim, o cara era engenheiro de uma multinacional, 20 anos, aí ele saiu, recebeu o acerto, agora eu vou investir em camisa, aquelas camisas que tem protetor solar. O cara não sabia nada disso. Ele comprou tudo errado, jogou o dinheiro dele fora e veio aqui para o escritório para tentar tratar de recuperação judicial. Então, é isso que eu estou mostrando. Você deve empreender, mas você deve saber onde você está pisando, porque senão há um grande risco de frustração. E na pandemia, Marcelo, nós tivemos alguns segmentos que ele foi potencializado de uma forma negativa, praticamente uma lupa, porque não tinha consumo, não é? Então, setores na área de turismo, né, as companhias aéreas, né, o setor hoteleiro, tantos setores direcionados à cultura, eles tiveram ali que se reinventar, né? Quem, por exemplo, ia querer comprar um óculos de sol, se estava ali home office, não poderia sair de casa, né? E olha que interessante a história da Chili Beans.
Então, como eles realmente tiveram que se reinventar, eles construíram toda uma plataforma que você consegue experimentar o óculos de forma remota, né? E ter aquele visual como se você estivesse experimentando. Essa janela de oportunidades, né? Uma empresa que era uma empresa de eventos, inclusive tinha um espaço muito grande, de uma hora para outra teve a sua operação totalmente parada e vários shows, casamentos e festas cancelados. Ele começou a montar kit festas, inclusive levando os drinks, a receita dos drinks, e ali ele conseguiu superar. Então, depende muito do empreendedor e até onde ele vai ter foco. Dentro da recuperação e falência, tem alguns requisitos que eu gostaria que o Marcelo comentasse com vocês, que é alguns requisitos que precisam realmente serem cumpridos. Então, não é qualquer empresa em crise que ela vai aproveitar das ferramentas da Lei 11.101, porque se o Estado, meu aluno, olha, se ele estimula a empreender, porque ele estimula a empreender, porque a empresa circula bem serviço, ela gera mão de obra especializada, automaticamente nós temos ali a empregabilidade, fortalece o nosso país. É importante? Muito importante as empresas, né? Muito, muito importante. Se ele estimula, quando ela está em crise, ele tem que amparar de alguma forma. Então, onde ele ampara? Justamente na lei da recuperação e falência. Olha, então tem um tipo de tutela estatal, entre aspas, porque não é bem dessa forma, é um pouco mais complexo. Você cumprindo esses requisitos, realmente você pode ter essa segunda chance para você recuperar. Se você não conseguiu recuperar como empresa, como agente econômico, ali vai passar pelo processo da falência, que não é esse óbito da empresa, que tem muito esse rótulo, né, Marcelo? Vou passar para você conversar com os nossos alunos, mas tem muito esse rótulo ainda. Agora, eu tenho um coração muito aquecido que, nesse momento pós-pandemia, porque as pessoas estão vivenciando também, alguns por esse momento de crise, né? Ver a empresa e falar assim, não, ela passou por um momento de crise, mas ela não estava esperando por uma pandemia, então vamos dar essa chance. Mas ainda tem muito esse distanciamento, por exemplo, empresas estão passando recuperação em crise, de não conseguir negociar com os credores ou mesmo de comprar insumos para manter o seu negócio estruturado. Eu passo a palavra para você, meu amigo, para suas considerações finais e para você falar um pouquinho mais para a gente sobre a recuperação e falência, sobre a reforma. Perfeito, vamos lá. Sobre a sua pergunta das condições para o requerimento de recuperação, a lei dispõe de uma série de requisitos que a empresa deve cumprir para fazer o pedido, né? Então, a gente só explicando rapidamente, você faz um pedido, se você tem esses requisitos prévios, o juiz defere o processamento da recuperação e aí inicia-se esse procedimento de apresentar plano, dos credores votarem, e esses credores vão decidir, se tiver alguma oposição ao plano, se realmente esse plano será aprovado ou não. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Mas, entre os requisitos que a Rose falou, ao mesmo tempo que o Estado dá as condições de ser empreendedor, dá as condições de recuperar, ele também não pode generalizar para todas as empresas, porque senão ele quebra o mercado inteiro. Se todo mundo entrar em recuperação, como é que nós vamos fazer? Né? Então, ele deve ter alguma restrição. Então, por exemplo, um dos principais requisitos, a empresa tem que ter no mínimo 2 anos de atividade econômica para que ela possa requerer a recuperação judicial. Ela tem que ter registro prévio na junta, salvo o caso do empresário rural. Mas os outros têm que já estar registrados e já ter essa atuação durante 2 anos para fazer jus à recuperação. Tem que juntar uma série de documentos, né? A gente não vem ao caso aqui dizer. Mas, uma vez deferido esse processamento, aí você tem que montar um plano com medidas de várias espécies. Então, medida econômica, medida societária, você pode ter que tirar um sócio ou excluir alguém da gestão, porque ele já está desgastado com os credores na negociação, o credor, às vezes, ele não aceita mais negociar com aquela pessoa, você tem que afastar ele. Você pode dividir a empresa, vender parte dela, você pode até dar em pagamento a algum estabelecimento, leia-se estabelecimento, por exemplo, uma linha de produção ou um determinado restaurante, você pode até dar em pagamento aos colaboradores em troca, né, de uma dívida que tem, daria a eles a oportunidade de empreender de forma autônoma, né? Então, esses meios de recuperação, eles têm que ser moldados à luz do que a empresa tem. Se ela tem patrimônio, se ela tem
na verdade, uma marca, se ela tem um ponto comercial importante, tudo isso vai ser usado dentro dos critérios que a lei prevê para dar a solução daquela empresa sair da dificuldade financeira, né? Mas a gente falou mais de recuperação, eu queria uns 3 minutinhos para falar da falência, que eu também gosto muito. Eu posso dar 2 minutinhos, que a gente tem que encerrar. Porque nós temos que encerrar para o próximo painel, para dar tempo dos nossos pupilos. Pode. E eu queria aqui responder a todos, eu não, infelizmente não há tempo hábil aqui, mas eu queria responder a todos, né? Mas como não há, eu estou tentando fazer uma prévia dentro do que eu li para esclarecer também essas dúvidas. Então, Mas você, professor Marcelo, comenta sobre o seu perfil para os nossos alunos te seguir. Você é muito ativo nas redes sociais. É uma oportunidade dos nossos alunos te seguirem. Nós temos o perfil no Instagram, Marcelo Moraes Empresarial, e eu tenho também um canal que eu estou iniciando o projeto, na verdade. Então, né, a gente está retomando o projeto de um canal do YouTube no Instagram que chama-se Empresarialistas, que vai trazer novidades, comentários, decisões sobre direito empresarial. Então, para quem gosta aí do direito empresarial, é uma boa pedida, que nós vamos ter ali assuntos variados. Um dia vamos falar de marca, um dia de títulos de crédito, um dia de societário, um dia de falência. Então, a gente tenta trazer essa... né, a gente começou, teve que dar uma parada aí por causa da pandemia, né, pelo excesso de serviço também, mas vamos retomar esse canal aí, inclusive trazer várias personalidades aí do direito empresarial para falar conosco aí em entrevistas. Mas, rapidamente, falando da falência, só para fechar. A falência, como eu disse, ela não é o fim do caminho, ela pode ser o surgimento de um novo caminho. E hoje, esses mecanismos que estão agilizando a falência, trouxeram, essas novidades foram muito interessantes. Então, o fim do preço vil, que é o bem poder ser vendido por qualquer valor, né, a partir da terceira arrematação. Nós temos a possibilidade da falência frustrada. Se não tiver nenhum bem, o juiz pode extinguir de uma vez o processo. Então, tudo isso contribui para um novo recomeço. Então, não vamos enxergar a falência como o fim, vamos enxergá-lo como um novo recomeço. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os nossos queridos alunos e fico à disposição no meu perfil também para resolver eventuais dúvidas que vocês me trouxeram aqui. Vai ser um prazer respondê-los e atendê-los lá nas redes sociais. Sensacional, professor Marcelo, nós agradecemos imensamente, foi brilhante a sua exposição de motivos, tenho certeza que estimulou muito o estudo dos nossos alunos. E como eu sou do abraço, então, olha, recebo o meu abraço virtual afetuoso para os nossos pupilos que tiveram a oportunidade de cursar a disciplina Recuperação e Falência, o professor Marcelo como nosso autor do KLS, acompanhe o professor Marcelo nas redes sociais, meu amigo. Muito obrigada, agradeço imensamente a sua participação. Eu quem agradeço, fico sempre à disposição de vocês aí. Obrigada. E não esqueça que toda a nossa programação está disponível aqui no nosso portal AVA para você maratonar nos seus estudos, porque nós nos realizamos em você, meu aluno. E o QR Code da mochila do estudante, você já acessou? Então, lá tem material disponível para todos os cursos, não somente na área jurídica. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está na sua tela, são vários videoaulas, artigos, e-books, que vocês ganharam de presente, sem nenhum custo, ganharam de presente mesmo, sem sorteio, do Grupo GEM. Eu desejo um excelente estudo para você e eu te encontro em breve no próximo painel. Bons estudos!